Boa noite, Ipamar, boa noite, Garcia Par, boa noite, Alonso Rafaelo, Renata Baião, todos que estão aqui. Muito obrigada pela presença, Wander. Essa live é uma iniciativa da APAMAGES, né, da diretoria de imprensa. E é uma sequência, né? Semestre passado nós fizemos sobre as dificuldades do judiciário frente à imprensa, à comunicação. Eu convidei, mas acho que ele não conseguiu, agora está me pedindo aqui, aceitei. Vamos ver se dá certo. E aí, dessa vez, esse bimestre, nós decidimos retomar com esse tema, né, que são os desafios, as dificuldades das carreiras. Eu não sei porque o nosso convidado não está conseguindo entrar. Será que precisa ser através de celular? Será que ele não está conseguindo? Não sei se a Bárbara está... Ah, chegou! Tudo bom? Cheguei! Perdoe tudo bem, a frase que nós havíamos marcado às 7, mas acabou saindo 18. No fim deu tudo eu fui no do convite. Eu divulguei o convite sem perceber que o horário. Mas está tudo certo. No fim, o importante é que estamos aqui todos. Começando Estamos aqui todos presentes. É isso mesmo. Você também, obrigado de verdade pelo convite. É uma honra estar aqui com você, minha amiga com A maiúsculo. É bacana demais poder partilhar com você, com esse povo todo, um pouquinho de história, né? A gente brinca, a história de Barba Branca é legal pra caramba, então vamos falar. É isso mesmo. Antes de nós começarmos propriamente, vou pedir para você, como peço para os convidados, que você se apresente, o que você acha interessante falar sobre você, porque você tem 1001 atividades, não é? 1001 lados de Marcelo Fiore. Então, para quem não te conhece, o que você foca? Além de advogado, como você gosta de se apresentar? Eu sou um advogado absolutamente esculhambado. Eu botei uma roupa mais bonita hoje para vir fazer live com a doutora Carolina, né? Com a juíza Carolina Navarro. Marcelo Fiore é um cara absolutamente inquieto. Eu nasci ansioso. Para quem é mais velho e conhece Asterix, Obelix, né? O Asterix caiu no caldeirão, né? Caiu no caldeirão de super suco. Eu caí no caldeirão de ansiedade, né? E assim funciona a minha vida. Eu sou advogado, eu sou músico, eu sou jogador de rugby, eu sou vice-presidente da Ordem dos Advogados, vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Sou envolvido com o mundo político do rugby, posso dizer assim, na Federação Paulista. Sou presidente do conselho de um instituto chamado Rugby para Todos, que é um projeto focado no rugby, na formação de pessoas na favela de Paraisópolis. Isso já tem uns 10 ou 15 anos. Eu sou absolutamente inquieto, Carol, então eu acho que essa é a melhor descrição que eu posso ter, porque eu não tenho nenhuma qualidade. Acho que a minha única qualidade é ser esponja. Eu me aproximo de gente muito inteligente como você, como os nossos amigos do mestrado, e eu aprendo com vocês. Então, eu acho que essa é a maior qualidade que eu tenho. Nada disso. Nós que aprendemos com você também. E, né, dando início aqui, então, já ao nosso tema, né, o que a gente gostaria de falar aqui, a ideia qual é aqui, né, dessas lives? É a gente focar naquelas coisas da carreira que a gente só descobre quando já está trabalhando. Né? Aquelas dificuldades, aqueles desafios que quando nós estamos ali fazendo faculdade, a gente nunca imagina que vai ter que passar. Ou seja, na faculdade de Direito, antes de efetivamente se tornar um advogado, você não imaginaria que teria que passar por tudo isso. Depois que você se formou, começou a advogar, primeiro conta um pouquinho como é que foi essa tua trajetória, para a gente entender quais foram as dificuldades que você passou, não é? Como é que foi? Foi absolutamente esquisito.
eu não ia ser advogado jamais por escolha, assim, ou por primeira escolha. Eu era músico. Toquei no. Gente, eu fui músico do Raul Gil, né? Olha Para quem só, conhece um pouco, fui músico de palco do Raul Gil. Foi divertidíssimo. E que aí instrumento, eu tinha Marcelo? um. Peraí, conta primeiro isso. Qual instrumento Eu você sou tocava? baixo. Eu sou Ó, você congelou bem na hora dessa calfone enquanto revelação. isso vou contando para vocês. O, eu assinei um contrato de exclusividade com a Poligram na época, tinha banda, essas coisas todas. Eu era moleque, né? Eu era mais novo que os caras que tocavam comigo. E por conta disso, começa aquela história de espera o contrato funcionar, espera o contrato rodar. Teve um plano econômico qualquer. Acho que talvez por isso que eu resolvi mexer com direito econômico. Teve um plano econômico chamado Plano Funaro, não sei se você lembra disso. Lembro. Teve tablita. Voltei? Sim, sim, estamos aqui com Voltei você. de fone? Voltei de fone. Pronto, agora ficou mais legal. Então, teve tablita, congelamento de preço, aquela coisa toda que havia deflação na cabeça do governo, né? Então que você pegava os cheques pré-datados que você dava lá para frente e ia recolhendo, e a Poligram chamou a gente e falou, olha, não vai ter lançamento, segura. A gente tinha feito um monte de show, um monte de coisa, tocado na 89 na época, né, o lançamento do rádio, aquela coisa toda, e acabamos ficando meio para trás. O tempo foi passando, eu não sabia o que fazer da minha vida, e pensei, né, vou fazer oceanografia para viver no mar, né, porque eu amo o mar, então vamos lá, não vai dar muito certo. Vou fazer administração. Ué, talvez, pode ser, mas minha família toda era de banco. Meu pai fez carreira em banco, meus tios fizeram carreira em banco. E aí meu pai falou para mim, falou, Marcelo, o dia que você for fazer alguma coisa, faça algo para você depender exclusivamente de você. Na cabeça simplista do meu pai, ele não queria que eu fosse empregado de ninguém, e a advocacia, o direito era um negócio bacana para isso. Ele colocou isso na minha cabeça em algum momento. Eu era muito moleque, eu tinha o meu avô, pai da minha mãe, também achava advogado a profissão mais digna do mundo, né? Achava aquilo sensacional. E sentado na casa do meu pai um dia, a casa do meu pai sempre foi ponto de encontro para um monte de gente. Então, antes do meu pai chegar em casa, chegavam os amigos dele, servia uísque, né? Aquela coisa toda, o pessoal ia lá se encontrar para bater papo. E um desses amigos do meu pai olhou para minha cara e falou assim, Marcelo, o dia que você não souber o que você vai fazer da sua vida, faça direito que no mínimo você vai ver o mundo com olhos diferentes. Foi essa frase que ele me disse. Aquele negócio meio poético, né? O músico escutando um troço desse, fala, demais, vou fazer direito, vou mudar o mundo. E assim começou a minha história. Fui me inscrever no Largo de São Francisco, olhei aquelas arcadas, aquele negócio mais escuro. Falei, não vai dar para mim, não é aqui que eu consigo. Fui para o Mackenzie, aquela coisa assim mais light, os tijolinhos à vista, aquelas coisas assim mais tranquilas. Falei, talvez dê. Aí entrei na PUC, tudo pichado, tudo rebentado, aquele monte de gente fazendo protesto. Falei, aqui, né? Me achei que de fato dava para fazer algumas coisas um pouquinho diferentes, e foi aí que eu me apaixonei pelo direito, né? Com a intenção real de querer mudar o mundo. Então eu sou advogado por acaso. Olha só. E aí Assim você começou a minha história. começou a fazer, você gostou da faculdade já de cara? Porque muita gente odeia o primeiro ano da faculdade, né? Eu tive sorte. Eu sou um cara muito sortudo, Carol. Mas muito sortudo. Eu tenho muita sorte na vida. Eu entrei o primeiro ano da PUC, 1988, foi o meu primeiro ano de faculdade. Foi o primeiro ano que não teve básico. E aí eu entrei direto na matéria, a gente entrou direto no direito, direto com filosofia do direito, primeiro ano da Constituição Federal. Na verdade, não o primeiro, mas a Constituição estava nascendo, porque
começamos a faculdade em fevereiro, março, né? No ano letivo normal, e a faculdade, a Constituição foi ser Constituição lá em agosto de 88, 5 de agosto de 88. Acompanhei o processo constitucional boa parte no início da faculdade, tive professores muito bacanas. Michel Temer foi meu professor, né? Então, independente de posturas políticas, ele também dava lá na USP, né? Então, ele foi um cara que me cativou muito com a história da Constituição. Paul Singer me deu aula de economia na faculdade. Tinham todos aqueles movimentos estudantis na época, a PUC tinha acabado aquela história de pessoal invadir o Pátio da Cruz para fazer manifestação contra o governo, para fazer manifestação contra a reitoria. Aquilo me cativou demais, porque eu nunca fui quieto, né? Então, se é para brigar com alguém, vai, tá bom, eu visto a causa, vamos junto. Sempre gostei desse negócio dos movimentos, fui presidente de atlética e tal, mas no primeiro ano de faculdade, é isso aqui, vambora. Gostei da brincadeira, entrei no jogo e me apaixonei de começo, porque eu tive a sorte de começar a ver o direito muito rápido. Então isso talvez tenha feito alguma diferença. Ai, que bom. E aí, quando você se formou, você já sabia que você queria ser advogado? Ou você ainda estava... Porque muita gente me manda, né, no meu Instagram, do Juíza Carolina, muita gente me manda mensagem falando isso. Eu já estou no 7º período, 9º período, ainda não sei para que lado eu vou, o que eu vou fazer. Se eu vou advogar em que área? Eu falo, calma, gente. Não é? Vai ter tempo para isso. As pessoas já querem sair da faculdade sabendo que vão fazer com uma área específica. Você já estagiava? Você já tinha alguma experiência? Como é que foi? Já, eu comecei a estagiar no primeiro ano da faculdade, a aula não tinha começado ainda. Aquela coisa assim. Eu nasci para ser advogado, Carol. Eu nasci para ser advogado. Eu não nasci para carreira pública, e graças a Deus que as pessoas não são iguais. A PUC, obviamente, tem muita interferência sobre isso. Dizem as minhas professoras de colégio que eu sempre fui o cara que saía defendendo o indivíduo que não estava tão favorecido ali em um determinado meio. Então, olha, acusaram um menino de fazer tal coisa, eu já saía de peito aberto, falando, não foi ele, eu sei quem foi. E eu nasci para ser advogado. E quando eu comecei a faculdade, óbvio, eu fui conversar com um advogado do banco, né? Meu pai era vice-presidente, diretor, né? Diretor do BCN, Banco de Crédito Nacional, né? Foi comprado pelo Bradesco anos depois. Dr. Manuel de Paula e Silva. Aí, Dr. Manuel tinha um escritório na 15 de novembro. Ele era diretor jurídico do banco e ele tinha um escritório dele. Esse era o acordo que ele tinha com o banco. E aí fui trabalhar no escritório dele. Sentei lá, primeira vez que eu fui para o centro da cidade, sozinho, 17 anos de idade. Né? Aí ia fazer 18 ainda no começo da faculdade. Peguei as coisas, aquele metrô e ônibus, né? O ônibus da CMTC, aquela coisa super bacana, né? Você vê fotografia hoje, dá saudade. Então, fui até lá, consegui chegar na 15 de novembro, sentei na sala dele, a primeira coisa que ele fez foi me cumprimentar, como vai, tudo bem, meteu a mão no telefone, ligou para o meu pai. O Fiore, tudo bem? Tudo. Teu filho está aqui comigo. Você quer que ele aprenda a trabalhar ou trato ele como seu filho? A resposta foi óbvia. A resposta foi evidente. Eu quero que ele aprenda a trabalhar. Isso era uma quinta-feira. Ele olhou para minha cara e falou assim, compra 2 ternos, na segunda-feira você volta, você vai começar a trabalhar. Fechou. Assim foi feito. Cheguei na segunda-feira bonito de terno, né? Botei gravata, aquela coisa toda, tava careca. Cheguei lá, bonitão, entrei no escritório e falei, bom dia, boa tarde, porque eu trabalhava meio período e ganhava meio salário mínimo. Então, eu mudei para o noturno da faculdade na metade do segundo ano.
Mas entrei lá, então estudei de manhã, saí da PUC e fui direto pro... Mentira, não tinha começado a aula. Então, saí de onde eu estava e fui pro escritório. Lá eu cheguei bonitão. Olha, vim começar a trabalhar. Perfeitamente. Cadê o doutor Manuel? O doutor Manuel só vem no final do dia. Na segunda-feira e na sexta-feira ele chega mais tarde. Mas ele deixou tudo separado para você. Carol, tinha uma mesa de telefone. A mesa era desse tamanho, assim, né? Era uma mesinha de apoio de telefone, uma cadeira de secretária encostada atrás dela, um telefone de baquelite, daquele cinza com disco. Sim, Né? sim. Né? O telefone de baquelite assim em cima. E um catatal de ficha desse tamanho, porque a gente acompanhava o processo na ficha. Sim, peguei essa Né? parte. Sim. Então, aquele monte de ficha, eu falei, o que eu faço com isso? A secretária falou assim, vai para o fórum, tem que olhar esses processos. Eu falei, meu Deus do céu, não sei nem onde é que fica o fórum. Né? Como é que eu vou chegar no João Mendes? Ela me explicou mais ou menos, catei aquela coisa toda, botei as fichas debaixo do braço e lá fui eu. A hora que eu entrei no fórum, aquele monte de elevador no saguão, aquele bando de gente para cima e para baixo passeando, número num canto, número do outro. Eu devia estar com a cara de tão perdido. Mas Isso era o João Mendes. João Mendes. João Mendes. Cheguei no fórum João Mendes. Eu saí de 15 de novembro, andando, perguntando para um, para outro, cheguei no João Mendes. Eu nunca tive esse problema de perguntar para as pessoas, né? Eu sou um cara introspectivo, né? Eu tenho vergonha. Nunca tive. Então, perguntei e tal, cheguei no João Mendes. A hora que eu entrei naquele troço, e eu tenho certeza absoluta que eu fiz isso. A hora que eu fui entrar, eu falei, por favor, eu vou passar o resto da minha vida aqui dentro. Me ilumina, por favor. E assim eu botei o pé direito no negócio, cheio de força. A hora que eu entrei, eu falei, dancei. O que eu faço aqui? Como é que eu vou olhar processo? Eu acho que eu devia estar com a cara tão desesperado, parou um advogado do meu lado, olhou para minha cara e falou, primeiro dia? Sim! O que você tem que fazer? Falei, olhar processo. Você nunca fez isso na vida? Falei, jamais. Então tá bom. Faz o seguinte, tinha 30 varas no Fórum João Mendes, né? Inclusive as da Fazenda Pública. Faz tempo. Vai para o último andar, né? E aí você vem descendo de escada, porque elas começam da 30ª até a primeira. Então você sobe de elevador uma vez só e você vai descendo a escada. Não procure o térreo, porque o Fórum João Mendes não tem térreo. Ele começa no primeiro andar. Entendeu? Entendi. As varas começam no 11º. Você vai para o 12º, que é mais, o elevador vai direto, é mais fácil. E a hora que você descer no 12º, você já desce um lance de escada e vai embora. Olha os processos, ele estava com processão debaixo do braço. Olha os processos e anota a última página, porque todo o resto já está aqui na ficha. Você entendeu? Entendi. Obrigado. Eu não sei como é que eu te agradeço. Ele falou, eu já tive aí. Mas nem isso te explicaram, Marcelo, nem o que você tinha que ver Nada. no processo. Nada. Me tocou no fogo, óbvio. E foi a melhor coisa que o doutor Manuel fez. Foi me tocar no fogo. Ele me jogou no meio da fogueira. Então, vamos lá. Vou subir para o 12º andar. Cara, a hora que eu saí do elevador no 12º andar, era o tribunal de alçada. Lindo! Tapete vermelho. Tapete vermelho, paredes de madeira, aqueles candelabros dourados. Eu falei, mundo de glamour, é pra cá que eu tenho que vir. É isso. Achei o meu lugar. O direito é maravilhoso. Daqui a pouco eu vou encontrar alguém de peruca, né? Aquela coisa assim, passando por um júri. Aquilo é lindo, 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 lindo. Falei, vou descer um andar. Desci um andar, cheguei no inferno. Aquele bando de gente correndo. Aquele monte de gente correndo de um lado para o outro. O chão não tinha absolutamente nada, aquele troço frio, as varas com placa, e eu olhei, fui perguntando, fui acertando, consegui chegar no primeiro lugar, né? No primeiro cartório para ser atendido. Isso certamente não sou só eu. O pessoal que está assistindo certamente
já escutou uma história dessa? Aconteceu comigo. Por favor, processo tal. Ela falou assim, qual o autor? Aquilo já deu um frio no estômago. Aí eu olhei, procurei na ficha, autor, falei, autor, fulano de tal. Perfeitamente. Foi lá no escaninho. Tá concluso. Falei, quem é o cluso? Eu fiz isso. Quem é o cluso? Não é uma lenda. Não, eu fiz isso. Doutor, concluso é quando tá com o juiz. Eu me senti, mas eu estava envergonhadíssimo disso, porque eu estava cheio de razão. Quando tá com o juiz. O senhor é novo, né? Segunda vez no dia. Falei, tô começando hoje. Ah, então tá bom. Vem aqui. Aí encostei no balcão, ela pegou a ficha, abriu um processo, mostrou para mim. Tem outro processo aqui? Foi, tem. Ela foi lá, pegou, falou, esse aqui tá para ir para conclusão, mas eu consigo te mostrar. E ela me mostrou o processo e me explicou. Então eu de novo tive muita sorte de conhecer gente que me abraçou assim no primeiro momento. Voltei para o escritório poderoso, consegui ver todos os processos, estão voltando com todas as informações. O Dr. Manuel estava no escritório já. Ele olhou, ele pegou as fichas, sentado, acendeu um cigarro, né? Botou em cima do cinzeiro, porque se fumava em todos os escritórios, né? Café e cigarro todo dia. Acendeu um cigarro, botou botou no cinzeirão lindo que ele tinha. E foi jogando as fichas para ele. Esse CV de novo, esse CV de novo, esse CV de novo. Esse tá bom. Esse CV de novo. Doutor, tudo bem, maravilha. Então, as informações que eu preciso ver, olha, a informação que você precisa ver assim, assim, assado, ele me explicou com um pouquinho mais de detalhe. Falei, puxa, muito obrigado. Perfeito. Agora eu já consigo ver direito. O que mais que tem para fazer aqui? Falei, não, você vai ver os processos. Falei, sim, mas eu já fui afora e volto, vou ver amanhã. Ele falou, não, vai ver agora. Lá fui eu pro fórum de novo. Ai, meu Deus. Foi uma eu lembro hoje, eu só agradeço, gente, porque ele foi muito. Ele me tratou, de fato, ele me ensinou a trabalhar. Eu antes da faculdade, né, nesse negócio de querer sobreviver, arrumar dinheiro, eu vendi seguro, fiz umas coisas assim com um amigo que era mais velho. Eu queria fazer dinheiro, queria ter minhas coisas, sempre quis independência, né? Mas o Manuel o Dr. Manuel foi excepcional nessa história toda. E aí vem a parte 2, né? O que fazia o Dr. Manuel? O Dr. Manuel tinha operação natural, normal, de diretor jurídico de banco, análise de risco, que hoje o pessoal chama de compliance, na época não existia nem perto desse nome. E aí, no lado de lá, no escritório, ele pegava empresas em dificuldade, que estavam devendo dinheiro para o banco. Por ordem do Dr. Pedro Conde, que era o dono do BCN, ele indicava as empresas. O Manuel pegava, fazia uma análise do negócio. E aí ele montava as reestruturações para que essas empresas em dificuldade pagassem. Se tivesse que brigar com alguém, se tivesse devendo para mais de um banco, se tivesse alguma operação de desconto e duplicata, se tivesse nota promissória envolvida, ele montava um projetão, acabava separando o que era bom do que era ruim naquela época. Faz, isso aqui não está funcionando, encosta para cá, isso aqui funciona, vem para cá, fazia uma reestruturação de dinheiro, nunca faltou, porque ele tinha o Dr. Pedro por trás, ele tinha um banco nas costas. Ele nomeava um interventor, entre aspas, né, que era o cara que, por ordem do banco, o banco falava assim, eu vou te dar dinheiro, eu vou dar dinheiro para esse empresário que está em dificuldade. Mas quem vai cuidar do caixa sou eu. Então ele botava um homem de confiança do Manuel sentado na chave do cofre, só liberava os dinheiros para o empresário com o aval do Manuel, fala, isso aqui é gasto, isso aqui não é, isso aqui é essencial, isso aqui não é.
arrumava e reestruturava o business e, óbvio, acabava recuperando o próprio dinheiro e, às vezes, passava a fazer parte do negócio. Se ele achava que o negócio era muito bom, ele acabava comprando e ficava dentro da cesta de negócios dele. Era um universo um pouco diferente, mas eu aprendi a trabalhar com recuperação de empresa, Isso que na eu ia te época falar. falência, Ó, da onde veio, né, né? A recuperação da falência e inicial, o gosto. da falência concordata, né? E a gente fazia isso fora, absolutamente fora de juízo, com algum suporte financeiro, para que aquele negócio de fato pudesse começar a andar. Coisas mais complicadas, mais difíceis, obviamente, apareciam empresas maiores devendo, e aí o trabalho era conjunto com outros escritórios. Se tivesse que pedir concordata, ia para o especialista. E um determinado tempo depois, eu falava, não, tá bom, vai, aprendi bastante aqui, vou para outro lugar. E comecei a procurar. E eu fui chamado para ser sócio de um, não para ser sócio, né, mas para trabalhar num escritório negociando débito bancário em um escritório que só fazia falência concordata em São Paulo, que era o escritório do Thales Severo Batista, né? Dr. Thales, Adalberto Camargo Aranha, ex-presidente do TJ, ministro Robertão Cardoso Alves, que era então ministro das Minas e Energia, e aí mais algumas pessoas, e este que vos fala, que tinha penetração em banco. Apesar de moleque, a minha família inteira de banco, eu ligava para os bancos e falava assim, olha, eu preciso negociar um débito, quero conversar com fulano de tal. E naquela época era muito cara a cara, né? Preciso marcar uma reunião com o diretor fulano de tal, que era o diretor de recuperação de crédito do banco. Eu sabia quem era, eu tinha o inside information. Era sacanagem, né? Porque todo mundo dentro do banco, eu sabia com quem eu tinha que falar. Então tá bom, então me põe para conversar com o cara. A hora que eu chegava na mesa de negociação, moleque de tudo, botava o cartão em cima da mesa, os caras olhavam e falavam assim, Fiore, você é filho ou é sobrinho? Ah, fulano de tal é meu pai, fulano de tal é meu tio, fulano de tal, não sei das quantas. Então tá bom. O que você quer? A empresa está assim, 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 preciso negociar a débito. E assim eu fui fazendo, e a coisa começou a funcionar. Um tempo depois eu já não sabia se eu era atendido por minha causa ou se eu era atendido por conta do sobrenome. O que interessa é que eu comecei a negociar a débito em tudo quanto é banco. Mas olha que interessante, só fazendo parênteses, né? Talvez uma outra pessoa no teu lugar pudesse falar, eu me sinto constrangido por conta do meu sobrenome, né? Quero fazer da minha forma. E não, você conseguiu usar o que você já tinha a teu favor. É uma coisa que te ajudou no começo da carreira. Interessante. Eu tinha que usar o que eu tinha. Claro. Né? Quer dizer, o que eu tenho na mão? Então eu vou usar isso da melhor maneira possível. Foi a alternativa que eu achei. É óbvio, Carol, que em um determinado momento da história, a hora que os débitos começaram a ficar maiores e eu comecei a me envolver mais no escritório, fizemos concordata de um monte de empresa, Arapuã, Casa Centro, Brinquedos Mimo, Gazeta Mercantil, Tecelagem Nossa Senhora do Brasil, deixei o pedido de concordata do Pão de Açúcar pronto. Né? Então, isso... No meu Instagram se fuçar, tem algumas dessas histórias. Né? A história com o Abílio foi uma delas. E eu nunca fui a cara do escritório. Né? Eu sempre fui back-office. Né? Eles tratavam... Esses caras eram geniais, né? Advogados incríveis, de um conhecimento técnico absurdo, de um conhecimento político melhor ainda, porque eles sabiam os meandros do que tinha que ser feito, né? E eu ficava no setor de produção. Os caras, depois que eles resolviam o que tinha que ser resolvido, eles voltavam, jogavam os documentos em cima da minha mesa e falavam, toma aí, faz, é com você. E lá ia eu redigir peça, estudar, né? Sempre gostei muito da brincadeira toda de estudar e ir mais para frente do caminho, né? Então fui me munir de informação, as coisas precisavam ser bem feitas, e dentro do bem feito eu fui desenvolvendo essa... Eu fui aprendendo demais com eles, né? Até porque levava a petição datilografada na máquina IBM, né?
E daí o Thales pegava esse negócio e fazia círculo vermelho, rabiscava tudo, falei, doutor, pelo amor de Fazer Deus. tudo de novo, né? Não é como hoje, tem um arquivo, é só arrumar. Não, e branquinho esquece. Nada. Né? Não era admitido você Não apresentar uma petição pode, bem não. de jeito nenhum, vai ficar feio, coisa horrorosa. Né? De vez em quando entrava em processo, ia para o fórum, abria o processo, falei, vou ter que fazer alguma coisa. Não tinha celular para ligar para o titular. Falei, vou ter que resolver. Pedia para abrir cota. Você lembra dessa? Por Sim, favor, abre cota e mandava na mão. Né? sim. Escrevia na mão, por favor, fecha, manda a conclusão. Então era um negócio super dinâmico, mas muito, muito, muito legal. E E um você determinado momento. trabalhava mais fora do judicial mesmo, né? Não era tanto no contencioso nessa época. Não, Era os mais. dois. Os Ah, os dois, os dois. dois. Eu fazia muita negociação, mas produzia muita peça, conversava muito com gente. O trabalho no diretor do cartório era essencial para que as coisas funcionassem. Né? Despachar com o juiz de vez em quando era natural. Mas quem resolvia as coisas de verdade, especialmente em concordata, em processo de falência, era o diretor do cartório. Falei, gente, precisamos botar esse negócio aqui para andar. A empresa está no limbo. Nós entramos com a concordata faz 2, 3 semanas. Ninguém dá. Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí catava o processo, botava debaixo do braço, ali ia conversar com o juiz. Voltava. Era um negócio muito político. Né? E o que eu estava contando para você, em um determinado momento da história, fui negociar um débito de banco, de uma concordata que a gente tinha acabado de fazer, fui bater na porta do BCN. Né? Meu pai era diretor operacional do negócio, ele fazia dinheiro girar, ele não renegociava débito. E aí o diretor de renegociação de crédito me chamou, fui almoçar com eles, o BCN era em Alphaville naquela época, sentei com eles, bati papo, conversei, expliquei, eu sempre precisei de um banco parceiro, porque não dava para fechar todas as portas. Então, aonde você ia concentrar folha de pagamento, aonde você ia concentrar desconto de duplicata, aonde você ia concentrar operação, tudo ali, e o resto você acabava brigando. Né? Então, você tinha que ter um parceiro. Normalmente era o banco que tinha o maior crédito. E aí eu sentei no BCN e passou o doutor Pedro. Olhou para minha cara e falou, tudo bem, Marcelo? Eu falei, tudo bem, doutor Pedro. O senhor está bem? Em casa tudo bom? Eu falei, não, está tudo ótimo. O que você veio fazer aqui? Eu falei, não, vim renegociar o débito de uma determinada empresa. Ele olhou para mim e falou, lembre-se que o seu pai comeu neste prato muito tempo. Eu falei, não, lógico, doutor Pedro, todo respeito. Não estrague a história brilhante do seu pai neste banco. Eu falei, não, de maneira alguma, mas meu pai é meu pai e eu sou eu. Eu falei, você tem o mesmo sobrenome e você é recebido aqui desde sempre por conta de tudo aquilo que já aconteceu. Não faça besteira. Pressão nenhuma. Né? Imagina, como é que eu vou falar? Não, como é que eu não vou pagar esse troço? Eu precisava virar de ponta cabeça, nem que eu mesmo pagasse, sabe? Claro, Né? claro, claro. Então é óbvio que a gente toma pressão de tudo quanto é canto, porque a gente resolveu mudar o lado da mesa, né? Eu tô do lado de Teria lá. sido mais fácil se você continuasse trabalhando do lado do banco. Você chegou a pensar ou não? Você não gostou? Pensei. Foi o Não, mas caminho daí que foi indo? voltou aquele papo que meu pai tinha tido comigo antes de eu resolver fazer direito. Eu precisava ser autônomo, eu precisava ter o meu negócio. Eu não, na cabeça dele, eu ser funcionário de alguém, eu ser empregado de alguém, não era legal. É óbvio que poderia ser legal. Isso era um preconceito dele, que eu comprei. Sim. Né? A gente faz parte de uma geração que escutou muito o que os caras diziam pra gente. Né? Hoje minhas filhas são muito mais independentes nas decisões delas do que obviamente eu era. A influência que eu exerço sobre elas é absolutamente diferente daquela que foi exercida sobre mim. Sim. Mas na cabeça dele eu tinha que ser autônomo. E aí um escritório de advocacia em algum momento da história me permitiria ser dono do meu próprio negócio. Então por isso que eu nunca pensei em ser funcionário. Eu era funcionário de escritório de advocacia. O escritório de advocacia funciona com N sócios, por conta de toda a história de lei do trabalho, dos custos extremos que o escritório de advocacia tem. Então, desde aquela época, você já entrava, ganhava 1% de cota, né? E assim funcionava. Aquilo
Para o meu pai era glória, porque eu era sócio de um escritório de advocacia. Mas é interessante, porque essa é uma das coisas que as pessoas veem como uma dificuldade, às vezes, né? Essa coisa de você ser profissional liberal, de não ter... É aquela coisa de um salário fixo, né? O advogado vai ganhar, quando tem seu escritório, de acordo com o que ele produz para a captação de clientes. Eu, por exemplo, detestava essa parte de cobrar. Sabe? Eu lembro que eu trabalhava no escritório que cabia a mim, quando acabava a gente fazer audiência trabalhista, falar, olha, é tanto. Sabe assim, tem que fazer o recibo, era um escritório menor. Aquilo para mim era morte, sabe? Essa coisa tem que lidar com. E já tem, né? Cada um no seu quadrado, né? Para você devia ser uma coisa super tranquila. Você acha que isso é uma dificuldade da profissão ou não? É uma bobagem os estudantes se preocuparem com isso, porque com o tempo é tranquilo, Carol, essa coisa do contrato de honorários, não é? Do como você vai não, conseguir tranquilo, se manter. tranquilo não é. Deixa eu só mandar um beijo para uma Claro. outra Carolina que acabou de entrar aqui, a doutora Carolina Dantas, que na verdade é a doutora Carolina Fiore, que é minha irmã linda. Beijo, minha irmã. Minha irmã é dentista, coisa mais sensacional. É, lindíssima, gata. Aí, Carol, essa história do contrato de honorários, essa história do cobrar, de novo, vale a escola. É fácil? Não. Você ter a tranquilidade de terminar um mês com um salário é muito mais estável e talvez o brasileiro tenha muito disso. Mas o brasileiro é empreendedor pra caramba. Muito, muito, muito. Ele compra ideias de resolver fazer algo, de empreender, de abrir o peito e fazer. Ser advogado é a mesma coisa. Se você insistir, e aí vem muito de neurociência que hoje em dia se estuda muito e a gente no mestrado tem escutado demais sobre isso, o Eric fala bastante, a gente já conversou sobre isso. Quando você insiste muito no que você quer, é possível. A tua capacidade mental de alcançar o teu objetivo é muito grande. É fácil? Nada. Nada. Mas o que fácil é a estabilidade. Fácil é a tranquilidade, mas até onde você vai chegar com essa tranquilidade, com essa estabilidade? Até que ponto é possível você alcançar todos os seus objetivos com isso? Você tem que ser ninja de outra forma, porque você vai ganhar um determinado valor que, em tese, não tem... O Thales brincava que a gente tinha que achar os tubarões. Né? Então, acha o tubarão para dar uma paulada por ano. Às vezes não vem. Pescar não acontece toda hora, então às vezes a gente erra. E quando a gente erra, é dolorido você chegar em casa e falar assim, puxa, não pesquei nada. Eu vou ter que fazer sopa de repolho, né? Que é o que tem para o momento, não vai ter peixe hoje. Mas quando você pesca é muito... É gostoso demais, né? Sim, é recompensador ao extremo. Então, você trabalhar com você trabalhar no seu próprio escritório, você comprar a ideia de você ter o seu business, de você cobrar o seu cliente, seja o melhor possível. Se você não estudar o tempo todo, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você não se dedicar, e eu brinco que a carreira do advogado, eu não posso dizer a respeito do juiz, porque eu, de fato, não tenho nenhum conhecimento disso. Mas não deve ser diferente. Se você quer ser alguém na vida, use a carga horária do taxista. Trabalhe 12, 13, 14 horas por dia. Você vai conseguir fazer alguma coisa. Quantas vezes eu varei noite para fazer contrato? Quantas vezes eu varei noite para fazer petição? Para entrar com um processo, para coisas... Todas as vezes foram recompensadoras? Não. Mas faz parte do jogo. Sim. Né? E se você quiser de verdade, bicho, fecha o olho e vai. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Mas ninguém está dizendo que é fácil.
As pessoas falam muito isso, né? Se o mercado, me perguntam muito se não está saturado o mercado dessa área. Eu falo, gente, enquanto tiver um direito sendo violado, advogado vai ser necessário. Você não acha? Você acha que está saturado o mercado jurídico? O que você pensa? Cara, nós temos um monte de áreas para trabalhar. Tem 1 bilhão de advogados, um para cada 10 pessoas. Tá? Na última estatística que a gente fez na ordem, dá mais ou menos isso. Um para cada 10 brasileiros. É gente pra caramba. Tá? Mas você tem o advogado corporativo, que tem gente que nasceu para isso. Sim. Que gosta, que dá uma carreira maravilhosa. Né? Você demora um pouco mais para crescer, você demora um pouco mais para estruturar, galgar os cargos que você tem que galgar, mas é um baita de é uma baita carreira. Você tem a carreira pública, que você pode ir para os concursos como delegado e afins, você tem a carreira dos juízes. Tudo isso é paciência. É a carreira do juiz e a carreira corporativa, muito mal comparando, são parecidas, porque você tem que galgar com o tempo e meritocracia a sua ascensão. Se você for igual a todo mundo, você não vai sair do lugar. Simples assim. Né? Então, tem muita gente, mas ao mesmo tempo tem muito espaço. Tem um livro que eu não sei se nós chegamos a falar sobre ele, chama O Segredo do Oceano Azul. Não. Ele virou até uma série de televisão tempos atrás. O Oceano Vermelho é onde está todo mundo se matando, sangue. Todo mundo disputando pequenos espaços. Né? Oceano Azul é onde não tem ninguém. É possível no direito você ter Oceano Azul? É óbvio que é. Você tem áreas que são muito pouco exploradas. Você tem áreas inovadoras como em qualquer outra profissão. Você precisa... o advogado nasce com a possibilidade de escolher um leque de coisas a fazer que vai do direito ambiental ao criminal, que vai do direito de família ao direito artístico de projetos incentivados, como Lei Rouanet, passa por Lei do Esporte. Tem muita coisa para fazer. E você pode ser muito bom em alguma delas. Se você resolver ser mais um, tudo bem. Né? Você vai sobreviver com aquilo que a profissão vai te proporcionar conforme o esforço que você tem. Se você é taxista, você fica 3, 4 horas na rua, você vai fazer um caixa X. Se você é taxista e fica 12, 13, 14 horas na rua, você vai fazer um caixa diferenciado. Né? Então, tudo depende de dedicação. Simples assim. O que eu acho complicado, Marcelo, quando a gente está falando de advogado, é que ele está lidando... Quando o advogado não se dedica, né, quando eu digo para um caso específico, ele está lidando com direitos, muitas vezes, muito sérios, né, a maioria das vezes para as pessoas. Então, para nós que estamos aqui do outro lado, quando a gente trabalha com esse advogado aí que você falou, sabe, que às vezes só se dedica 2, 3 horas, é muito complicado. Para o juiz é uma tranquilidade quando, às vezes, o advogado fica com a sensação de que o juiz não quer o bom advogado, que vai dar mais trabalho, ele vai ter que se dedicar mais. Pelo contrário, quanto melhor o advogado, para nós é muito melhor, porque você tem a certeza de que os direitos estão bem defendidos. Né? Acho assim, o advogado pode trabalhar só 2, 3 horas captando clientes, mas quando ele tiver um cliente, que ele se dedique, não é que seja o caso da vida dele, não é verdade? É isso que falta às vezes. Todos os casos têm que ser da sua vida. Sim. Não adianta pegar demandas repetitivas, processos... Como é que a gente falou hoje? Esse monte de processos indenizatórios, de coisas que você cria no intuito, né? No intuito exclusivamente de ganhar dinheiro. O cliente nem sempre sabe aquilo que o advogado está fazendo. Não façam isso. Sim. Não precisa. Para o cliente é o caso da vida dele. Não é para ele, aquilo não deixa ele dormir, a vida está suspensa. Eu falo muito isso para os meus funcionários.
cada processo daquele é alguém que está sem dormir esperando aquilo se resolver. Então tem que ser tratado com cuidado, até com carinho mesmo, não é? Sim, o advogado tem que ser bem remunerado, porque quando ele entra com o processo, o problema do cliente tem que ser dele. Sim. Eu sinto na pele, você já viu isso. Eu sinto na pele a dor do meu cliente. Sim. Tá acontecendo uma injustiça. Eu não durmo. Porra, mas não tá certo. E eu não tô conseguindo transferir a minha aflição para o juiz. Porque é tudo uma questão de transferência de urgência. O Eric falou ontem numa das lives dele, não sei se foi ontem ou se foi anteontem. Eu sou muito curioso, né? Então fui lá ver Eric Navarro Volcar, que quem não conhece, conhece. O cara é extraordinário. Nossa, Eu o e Carol livro dele podemos é chancelar. sensacional. O cara é incrível, o cara é incrível. E ele falou um troço ontem, quando ele estava falando a respeito de liminar. Fumaça do bom direito não dá liminar para ninguém. O que dá liminar é incêndio. Né? Incêndio do bom direito dá liminar. Você tem que transformar a fumaça num baita fogo para o juiz entender que de fato tem um risco, porque fumaça todo mundo tem. E nem sempre você sabe se ela é do cigarro ou de uma mata que começou a pegar fogo. Né? Então, e você só consegue transferir esse senso de urgência se você de fato comprar o problema e você senti-lo. Não tem como. Não tem como ser diferente disso. Os advogados precisam entender de uma vez por todas, e esse é um caminho que está muito na nossa mão, Carol. Advogado e juiz não são inimigos. Exato, somos parceiros. Não tem ninguém querendo brigar com outro, cada um exerce a sua função. Você pode até ficar bravo com uma decisão que você vê que você não concorda absolutamente, porque você tem certeza do direito que você tá defendendo. Mas não existe antipatia com isso. O advogado que está do outro lado, às vezes o advogado em uma ponta trata a outra como se fosse inimigo. Sim, péssimo isso. No processo pessoalmente não. Eu quero fazer gol do outro lado. Meu negócio é esporte. Eu quero fazer gol do outro lado. Eu quero fazer ponto na outra, contra o meu adversário. Acabou aquilo. Senta, vamos tomar café e bater papo. E o juiz está igual, porque o juiz é só o fiel da balança. Exato. Então, transfere a urgência do seu direito e consiga colocar no papel que o seu cliente não é igual a todo mundo. A Carol sabe disso. Vocês, se resolverem trabalhar com devedores, vocês têm que entender que o devedor, quando entra em juízo, ele deve. Ponto. Na cabeça do judiciário pré-formatada, se o cara deve, tem alguma coisa errada. Então você precisa começar a explicar de cara que, olha, talvez eu não deva. Mas não é que talvez eu não deva porque eu sou um advogado malandrão que está tentando ganhar tempo com o juiz. Talvez eu não deva por causa disso. E aí, de novo, não é fumaça. Você tem que ultrapassar uma barreira com fogo suficiente para falar assim, ô, juiz, olha aqui, ó, não é bem isso aqui. O cara que está me cobrando, está cobrando errado, já paguei, olha aqui o comprovante. Ou, ô, juiz, eu de fato devo, mas não paguei porque eu não consegui. Queria pagar. Dá um jeito, me ajuda. Deixa, eu confesso o débito. Olha, depositar 916, né? Depositar 30% e pagar o resto em 6 vezes, para mim não é suficiente. Eu quero fazer uma proposta diferente, eu quero pagar em 10, quero pagar em 12. Quero depositar 30 e mais 30 e parcelar o resto em 12 vezes. Eu quero pagar. O tempo deste pagamento, que vão ser 14 meses no exemplo que eu acabei de dar, certamente vai ser muito mais curto do que o tempo de andamento do processo inteiro. Nem todo devedor é mau pagador, não é? Às vezes ele está com uma dificuldade enorme. E às vezes, assim, você tem razão, há um preconceito, um pré-conceito em relação a isso. Há um olhar já... E a culpa não é do juiz.
A culpa não é do juiz, a culpa é de uma sociedade ou de um sistema que a gente... Isso é meio batido falar, mas a culpa efetivamente é de um sistema que vende o devedor como um cara que não paga porque não quer. É malandro, né? Isso valia na época que tinha a conta, né, na cadernetinha na venda do seu Manuel, na esquina, que você ia lá e pegava 2 quilos de feijão e não pagava. Ah, aquele rapaz é um safado que veio aqui, pegou comida e nunca mais apareceu. Ele tinha crédito aqui, cortei o crédito dele. É daí que vem a história do mantenha o seu nome limpo. O seu nome é o seu bem mais importante. Gente, hoje em dia 98% das pessoas já tiveram Serasa. Por algum motivo que deram causa ou sem dar causa. Alguma conta que estava lá pendurada na época que banco podia não encerrar conta e sair cobrando um monte de tarifa, acumulava um débito desse tamanho, e aí apontava o indivíduo no Serasa. E você ia olhar e falava, mas por que eu tenho isso aqui? Aí é uma conta do Banco Real que você deixou pendurada lá há 12 anos, o banco está te cobrando. Hoje essa realidade mudou, mas né, as coisas são assim. Então o devedor nem sempre é devedor por má índole. Às vezes ele é devedor por uma situação de dificuldade, de necessidade. Só não usa essa situação de dificuldade, você que for profissional do direito e resolver estar no lado da advocacia, não usa isso como oportunismo. Não pega uma tese qualquer de revisão de juros, de anatocismo, de cobrança de juros sobre juros, de tarifas exorbitantes, para tentar ganhar tempo para o teu cliente. Você vai prejudicar ainda mais um sistema que já tem um histórico de que o devedor é ruim porque ele é partidário da lei de Gerson. Exato. Não faz isso. Vamos mudar esse jogo. Vamos mudar esse jogo. Vamos deixar... Vamos deixar com que as pessoas de fato briguem por aquilo que elas têm direito de brigar. Peguem os processos da sua vida e levem a juízo. Não peguem qualquer coisa exclusivamente para ganhar dinheiro. Isso tem alternativa de você ganhar dinheiro de outra forma. E o advogado pode escolher, não é? Porque outro dia muita gente pergunta isso, o advogado pode escolher? Pode. Você pode não querer atender algum caso, se você... O advogado é o primeiro juiz do processo. Vai ter gente que vai te procurar e você vai falar não, né? Não vale a pena, não é isso? Não deu. Vamos para o meu exemplo de novo. Quantas vezes eu já recebi cliente no escritório e falou, olha, doutor, preciso fazer uma concordata ou uma recuperação judicial. Você olha os documentos que você pede para fazer. Eu tenho um pronto-socorro de CNPJ, né, Carol? Você sabe disso. O cliente chega no escritório, eu jogo em cima da mesa, abro o peito e dou um choque. Se dá sorte, eu salvo. E nem sempre a empresa está viva com o coração batendo. Às vezes você olha aquele troço e fala assim... Amigão, deixa eu te contar uma coisa triste, que foi, morreu. Não, mas vamos fazer uma concordada, uma recuperação judicial para ganhar tempo. Não vamos. Você morreu. Você vai morrer daqui a pouco. Então é melhor que você morra já, porque você morrendo já, a chance de você voltar à vida no final de um processo, porque falência é a oportunidade dada ao comerciante honesto para que ofereça a integralidade dos bens da empresa em juízo e diga, bastem-se para a satisfação dos seus débitos. Olha que coisa linda. Né? O que eu tenho é isso aqui, paga todo mundo o mais rápido possível e deixa eu voltar a ter vida, porque eu não vou procurar emprego em lugar nenhum, eu vou empreender de novo. Me deixa rodar, me deixa voar, deixa eu ir embora. Se tiver algum processo criminal aqui, se eu fiz alguma besteira, vai ter um momento processual para isso, mas antes dessa história toda, agiliza o processo, vamos pagar o mais rápido possível. E por conta de toda a peste que o devedor tem, de que ele é um bandido, de que ele é um safado, todo mundo fica preocupado, inclusive o judiciário, de descobrir onde é que está o truque. Porque ele deu um tombo em alguém e está milionário que escondeu o dinheiro. Nem sempre é assim. Sim. Então, cabe a todo mundo, Carol. Mas o primeiro cara que tem que fazer a coisa funcionar para levar o juiz à operação certa é o advogado. Sem criar barbaridade. Sem criar barbaridade. Joga limpo. Joga limpo. Joga limpo. É muito mais legal. E uma coisa que é interessante a gente abordar, tá acabando, né? Infelizmente, passa muito rápido. Já que você tá ali, né, na cúpula da OAB, uma coisa que me perguntam muito. Você acha que a OAB está dificultando mais, já que tem tanto advogado?
não é? Já que, enfim, tantas faculdades. Eu não sei, eu prestei o OAB há muito tempo. Né? Eu não parei para olhar os novos exames da OAB. Não sei se isso, para mim, a OAB sempre foi difícil igual. Na minha época já achava que seria difícil. Sempre ouvi meus estagiários, sempre reclamam. Mas as pessoas têm falado muito isso, que a sensação que se tem é que a OAB está quase como um concurso público, que está cada vez mais difícil e que talvez isso se deva à quantidade de faculdades, né? A quantidade de profissionais. Você acha que tem isso, Marcelo, ou não? É que todo mundo que está ali fica nervoso e acha difícil mesmo. Não, as provas de fato têm sido muito bem elaboradas. Às vezes, obviamente, erra. Né? E ninguém erra com a intenção de errar. Claro. Né? Então, teve um concurso aí que teve 5, 6, 7 questões anuladas. Mas ninguém erra na intenção de errar. Né? Mas tem que ser que nem concurso público, sim. Tem que ser, você tem que medir a capacidade técnica violentamente. Sim. Se você fez 5 anos de faculdade de Direito e você tem medo da prova, é porque você não aprendeu. Então estuda. Estuda, mas estuda que nem um camelo. Aprende. Porque quando você aprender, você vai estar pronto para advogar com qualidade, como o judiciário exige. Como exige o advogado da outra ponta, Sim. que você vai travar uma batalha jurídica de alto nível. Não pegar uma peça e você olha, pelo amor de Deus, amigo, como é que você escreveu um troço desse? Sim. Dificulta até para responder. Perfeito. É o que a gente Dificulta falou, até para né? responder. A gente está tratando de direitos, de coisas delicadíssimas na vida das pessoas. O advogado tem que estar muito preparado para isso. Tem que estar. O advogado tem que estar muito preparado, então a prova tem que ser difícil, sim. Tá mais difícil? Tá. Mas está mais difícil porque o direito tem evoluído com um monte de coisas. Então, são exemplos de situações em tese corriqueiras, daquilo que você vê no dia a dia da advocacia, e que já não é só uma ação de despejo, e não é só uma execução fiscal dentro de um padrão razoável. Porque o que é simples, todo mundo faz. Sim. E a gente não precisa de advogado para fazer o que todo mundo faz, a gente precisa de advogado para ser excepcionalmente bom e cuidar dos casos que um indivíduo vai bater na porta dele, sentar na mesa e falar, doutor, não sei o que eu faço. E ele tem que achar saída para isso, dentro de toda a legalidade, dentro da perfeição da lei, dentro da interpretação de um determinado tribunal, dentro de moedas novas, como a gente tem visto aí, de análise econômica do direito, de coisas que socialmente são mais aceitáveis. Mas o advogado tem que ter visão de que, de fato, este jogo precisa estar absolutamente claro e ele defendendo com maestria o direito do cliente, porque o direito do cliente é dele. Ele comprou. A hora que ele cobrou honorários, o problema passou a ser dele e quem vai perder o sono é ele, não é o cliente. Eu fiz estágio no escritório experimental da OAB e cada um de nós, né, tinha um grupinho que tinha um advogado que cuidava desse grupo. E o meu orientador falava isso, que a profissão mais perigosa que existe é de advogado. Por quê? Porque a pessoa chega, conta o problema, você conta o problema para um médico, para um padre, ele te ouve e passou. Resolveu, acabou. O advogado não. Ele compra o problema, passa a ser dele. Então ele falava que advogado para ter infarto, para ter gastrite, por conta do problema das partes, é a pior profissão, exatamente o que você falou. Vou te pedir, Marcelo, está acabando, infelizmente, para você falar aí umas palavras finais para quem quer ser advogado, para quem está disposto aí a enfrentar e tem esse amor que você tem pela profissão, que já dá para perceber. O que você diria para essas pessoas aí que vão assistir essas suas palavras? Se você quer ser advogado, faça, vá, realize. Mas mais do que ser advogado, Carol, eu acho que a carreira jurídica, de maneira geral, é muito gratificante. Porque você tem acesso a uma série de informações com mais tecnicidades, com mais clareza de visão. A gente tem visto que tem muita gente que tem opinião sobre tudo sem entender absolutamente nada sobre assuntos. Tem muito especialista em Supremo Tribunal Federal que não tem noção de processo. Tem muito especialista em crítica judicial que não tem noção de como funciona
o sistema judiciário brasileiro ou das dificuldades que a gente vive junto. Porque a dificuldade que eu vivo do meu lado da advocacia é a mesma que você vive sentado na cadeira do juiz. É igualzinho, o nosso sistema é o mesmo. O nosso campo de jogo é exatamente o mesmo. A gente exerce funções diferentes dentro deste jogo, mas o direito permite a gente, como eu ouvi na minha infância ou na minha adolescência, ver o mundo com olhos diferentes. E se você de fato quer mudar o mundo um pouquinho, o direito te dá essa oportunidade. Então faz, busca. E de verdade, tenho certeza absoluta que o @juíza Carolina Nabarro e o meu @Marcelo com 2 L's, Fiore. Então, vocês podem mandar mensagem para quem vocês quiserem, que a gente vai bater papo e contar tudo aquilo que a gente já viveu até hoje. E certamente a gente vai acompanhar mais, vai viver mais coisas juntos, para que a gente possa dividir com vocês o tempo inteiro. Então, tenha paixão, faça de verdade, busca o teu sonho e conta com quem você quiser, mas se for comigo, só mandar mensagem. Perfeito. É muito isso que você falou mesmo, porque na verdade é o que você disse, nós estamos do mesmo lado, né? Eu costumo dizer isso, não é tênis, é tênis de praia, aquele que a bolinha não pode cair, né? Quer dizer, nós temos que jogar juntos, porque o juiz não tem que julgar favorecendo um lado por conta da falha técnica de algum dos lados, não. Ele tem que ter tudo ali perfeito para poder julgar de acordo com o direito, não é? De acordo com o que é mais justo ali. Para isso ele precisa de bons advogados, fazendo bem o seu trabalho, como você, que ama o que você faz, que é extremamente inteligente, enfim, só tenho flores para você, Marcelo. Sou sua colega de mestrado, fizemos tantos trabalhos já juntos, né? Agora estamos editando aí um livro sobre inadimplentes juntos, que com certeza vai ficar muito bom, e eu sei da sua capacidade. Só posso te agradecer estar aqui com a gente. Semana que vem teremos outra live. Gente, aí vai ser com uma funcionária pública, já que é perto do dia do funcionário público. Nada melhor do que trazer alguém para falar das dificuldades e desafios de um funcionário público do judiciário, já que falam tanto, né, que funcionário público tem uma vida boa, não trabalha. Eu vou trazer uma funcionária aqui para mostrar que não é bem assim. Então, quero te agradecer muito, agradecer a todo mundo que estava aqui. Eu lá, @Marcelo, com 2 L's Fiore, né? @Juíza Carolina. Esperamos vocês lá, qualquer dúvida que não deu para tirar aqui na página da Pamages também, diretoria de imprensa também responde. Estamos à disposição. Obrigada, de verdade. Obrigada, Carol, obrigado à Pamages, obrigado a Vanessa Matheus, obrigado ao time inteiro, o pessoal do mestrado que passou aqui, Renata Baião, o Nacre da comissão, a Mônica. Gente, de verdade, gratidão imensa por poder conviver e aprender com vocês o tempo todo. Conta comigo sempre, tá, Carol? Obrigado, de verdade. Marcelo, digo mesmo. Tchau, gente. Obrigado. Até já. Boa noite, Ribamar. Obrigada aí pela sua participação.